Bom, segundo vídeo agora falando ainda sobre Reinforcement Learning, agora a gente vai falar um pouquinho sobre das diferentes abordagens que existem dentro do Reinforcement Learning. Primeiro a gente vai falar um pouquinho dos algoritmos, então dentro dos algoritmos de Reinforcement Learning, a gente pode ver aqui que tem uma ramificação à esquerda, que a gente tem os algoritmos Model Free. Dentro dos algoritmos Model Free a gente tem os algoritmos de Policy Optimization e os algoritmos de Q-Learning. A gente tem também os algoritmos do tipo Model Based. E aí a gente tem do tipo Learn the Model, por exemplo, dos Word Models, e tem os Given the Model, por exemplo, do AlphaZero. Explicando um pouquinho melhor o que é essa diferença de Model-Based e Model-Free Methods. Então, primeiro, o Model-Free ele é um modelo, ele é um aprendizado livre de modelo. O que significa? Que o agente vai aprender a política, vai aprender a função do valor diretamente por tentativa e erro com o ambiente, ou seja, ele vai receber um estado, vai realizar uma ação, vai obter uma recompensa e através disso ele, vamos dizer assim, ele aprende informações sobre o ambiente sem necessariamente saber como o ambiente funciona de fato. Então a gente não consegue garantir que o modelo vai conseguir prever o futuro ou que ele vai entender as regras do ambiente. Mas, pelas regras dos grandes números, a gente vai executando isso de forma iterativa e tenta aprender. A outra abordagem, que seria a abordagem model-based, ou seja, baseado em modelo, é uma perspectiva totalmente diferente. O agente, ele aprende um modelo dinâmico do ambiente. É como se ele criasse internamente, dentro da arquitetura da rede, uma espécie de simulador. Ou seja, esse modelo ele tem uma precisão muito alta e ele consegue simular o que aconteceria na vida real, utilizando esse modelo dinâmico do ambiente. Então ele consegue estimar com muita precisão ali, usando uma função para prever, por exemplo, as transições do estado para o outro, quais vão ser as recompensas. Então é como se ele estivesse jogando um xadrez, conhecendo todo o tabuleiro, sabendo todas as regras, sabendo quais são os próximos movimentos e como esses movimentos vão se dar nas próximas etapas. Então prever o próximo movimento e os outros próximos. Então ele usa esse modelo que ele é treinado. Ele pode ser treinado, ele pode ser fornecido, a gente vai falar um pouquinho melhor disso agora. Mas ele usa esse modelo para poder simular as ações futuras e aprender sem precisar de fato interagir com o mundo real a cada passo. Ele pode interagir direto com esse modelo simulado que tem dentro da rede dele. Porém, tem um detalhe aqui. Seria ideal se a gente sempre tivesse, talvez, falando de forma mais chula, digamos assim, se a gente sempre tivesse um model based, seria ótimo, porque a gente conheceria todos os estados, todas as transições, todas as recompensas e poderia aprender muita coisa. Porém, quanto mais complexo o ambiente, é mais difícil de obter um modelo para aquele ambiente. E a gente ainda está evoluindo, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, sobre como obter um modelo do mundo real, digamos assim, do ambiente que tu está executando. Então, o primeiro passo seria que a gente tratar sobre os Word Models e a sua posição dentro do Reinforcement Learning. Então, os Word Models são, por definição, o coração, digamos assim, dos métodos Model-Based, ou seja, baseado em modelo. Um Word Model específico, um Word Model seria uma rede neural ou qualquer outra estrutura de dados que ela foi treinada para agir como se fosse realmente um simulador interno do ambiente, onde ele aprende a prever o próximo estado e a recompensa das ações. Então, a utilidade principal desse model seria permitir que o agente planeje e simule o futuro internamente, sem de fato precisar interagir com o ambiente físico, que pode ser custoso ou pode ser lento, entendeu? Aqui tem um exemplo de um projeto bem recente que foi publicado, se vocês não conhecem ainda, o Dreamer V3. Ele foi publicado, se não me engano, foi em 2025, inclusive, e ele traz essa abordagem de Word Models para solucionar os joguinhos de Atari que estão disponíveis na biblioteca GIN. E não só isso, tem outros aqui, vocês podem ver, tem os ambientes aqui de caminhada, do Cheetah e o pêndulo inverso e tal, e consegue resolver múltiplos problemas utilizando a mesma arquitetura de rede e a mesma abordagem. Como a gente pode ver aqui, ele tem como se fossem dois modelos internos. Ele tem o primeiro Word Model, onde ele aprende o modelo e ele aprende a prever as ações, as próximas recompensas do modelo. Então a gente pode ver que a cada etapa aqui ele tem uma etapa de encoder, ele tem uma etapa de decoder e ele também considera a ação nesse Word Model, então ele consegue prever todas as etapas do ambiente, como se fosse um simulador mesmo.
E a gente também tem as redes neurais, que são as redes responsáveis pelo, no caso aqui ele está dando um exemplo do Actor Critic, que é uma técnica para aprendizado da política. Então ele vai ser uma outra rede neural, digamos assim, uma outra arquitetura de rede que vai trabalhar em conjunto, uma responsável por entender como o mundo simulado funciona e outra responsável por tomar essas ações e melhorar suas ações e aprimorar para encontrar essa política ótima, digamos. Os links estão disponíveis aqui, então se vocês procurarem Dreamer V3 no Google vai ser bem fácil de encontrar. Não fui 100% a fundo nesse projeto e essa é uma das áreas que eu gostaria de estudar mais ainda. Migrando um pouquinho para falar um pouco sobre a diferença entre os Policy-Based Methods e os Value-Based Methods. A diferença deles é bem simples. Os Value-Based Methods, eles aprendem funções de valor que estimam o retorno esperado. Então, como a gente viu a função valor lá, a função V no vídeo anterior, basicamente ele consegue prever o retorno esperado a longo prazo, ou seja, ao longo das ações tomadas e dos novos estados, e dessa forma eles conseguem derivar indiretamente uma política ideal, simplesmente porque a política ideal ela traria a melhor recompensa possível, então partindo da melhor recompensa possível, a gente consegue chegar na política ideal. Ele é bem mais eficiente em espaço de ação discreto e pequeno. Mas a gente também tem os Policy-Based Methods, que eles otimizam diretamente a policy parametrizada e o agente aprende a política. Então ele fica iterando em cima da política e não do valor esperado de retorno. E eles também lidam melhor com espaços de ação contínuos e mais complexos. E aqui a gente vai falar um pouquinho do trade-off entre exploration e exploitation. Exploration e exploitation. Exploration seria o fato de tu explorar o ambiente, ou seja, tomar algumas ações aleatórias para te poder ter um conhecimento melhor, explorar e acessar diferentes estados do ambiente. Isso é muito importante porque dentro do Reinforcement Learning a gente não tem a gente não precisa, entre aspas, se preocupar com a distribuição dos dados, a gente não precisa saber se o nosso dataset está balanceado, porque a gente não tem um dataset. Porém, em contraponto, o nosso problema que a gente tem que se preocupar aqui é o problema do trade-off entre exploração e exploitation. Então, só definindo primeiro aqui para ficar mais fácil, né? Exploitation seria o fato de tu seguir sempre a política. Então, a gente tem um agente que aprende a política e a gente pode tomar ações aleatórias. Quando tu tá seguindo a política do agente que foi aprendida, tu tá realizando uma exploitation, ou seja, tô aplicando a minha política para conseguir compreender os resultados futuros disso. No caso contrário, que seria a exploração ou exploration, seria tomar ações aleatórias e isso precisa ser balanceado para a gente não ter um desperdício de recursos, de tempo, de energia, etc. Porém, a gente precisa explorar o ambiente como um todo. Então, se a gente não explora, a gente pode cair no mínimo local e achar uma única solução e utilizar aquela única solução para sempre, mesmo ela não necessariamente ser uma solução ótima, otimizada. Em contraponto, se a gente só utiliza a exploração, a gente também não consegue aprender, porque a gente nunca chega nos valores máximos de recompensa. A gente fica tomando ações aleatórias. Então a gente precisa aqui, ao longo do tempo, ir balanceando esse trade-off entre exploração e exploitation, que seria aplicar a tua política para poder fazer o nosso modelo aprender, basicamente. Então a gente vai apresentar aqui a estratégia, aqui, o algoritmo de Epsilon Greedy. A estratégia basicamente seria literalmente fazer esse equilíbrio de exploration e exploitation por meio de uma probabilidade epsilon, quando a gente deve agir aleatoriamente ou seguir a política, o conhecimento que ele já aprendeu. Então, basicamente aqui esse epsilon ele vai ser definido entre o valor de 0 e 1, onde quanto mais próximo de 1, mais aleatório vai ser os movimentos tomados. Quanto mais próximo de 0, menos exploratório vai ser, ou seja, mais ele vai utilizar a política. Basicamente o que a gente faz? A gente define esse valor de epsilon, por exemplo, eu defino que o meu valor de epsilon é 0.9, ou seja, 90% do tempo eu vou tomar ações aleatórias. E eu gero um número aleatório agora. Na minha próxima iteração eu gero um número aleatório e valido. Esse número aleatório ele é menor do que o epsilon? Se sim, eu vou explorar. Se não, eu vou fazer a exploitation. Ou seja, 90% de chance dele cair na exploração,
10% de chance de cair na política. E dessa forma a gente consegue também aplicar uma redução desse gradiente ao longo do prazo. Por que a gente faria isso, né? Aqui seria aqui, ó, descrito como uma prática comum. A gente começa, quando o nosso modelo ainda não tem muito conhecimento, a gente começa explorando o nosso espaço de ações. A gente começa tentando e errando, realizando várias tentativas para poder conhecer o ambiente, basicamente. E aí, conforme a gente vai aprendendo, ou seja, ao longo do tempo, a gente faz uma decaída do epsilon, que seria o epsilon decay, que seria a expressão em inglês que a gente utiliza, que é com o passar do tempo, o nosso epsilon que estava em 90% lá de vezes aleatório, ele vai diminuindo. Aí ele passa para 80%, 60%, até chegar a 50% e diminuir. E aí, a partir desse momento, a nossa política começa a atuar cada vez mais. E assim, no começo, a gente explora muito, conhece o ambiente que a gente não conhecia, tem uma vasta quantidade de ações e de recompensas na memória do nosso agente, digamos, para ele poder explorar e aprender os melhores caminhos. Conforme ele vai aprendendo, ele começa a tomar ações mais racionais, digamos, utilizando o método que a gente implementou. E no final do nosso treinamento, a gente zera a tomada de ação aleatória e utiliza somente a nossa política para otimizar mais ainda ela. Então essa seria a técnica da Epsilon Greedy, ou seja, tu vai diminuindo o tempo de exploração ao longo do teu aprendizado. E assim, tu tem um aprendizado mais estável, eu diria. Então aqui basicamente o que está descrito é isso, né? O nosso epsilon começa alto, a gente não sabe nada, precisa explorar. Depois o epsilon diminui com o tempo, ou seja, o conhecimento acumulado reduz essa necessidade de exploração. E com o aprendizado, ou a gente passa a executar mais do que explorar para maximizar suas recompensas. Foi exatamente o que eu expliquei. E agora, por fim, a gente vai falar um pouquinho aqui da diferença de aplicações on-policy e off-policy. Basicamente, para a gente entender isso, a gente tem que saber que a gente tem dois tipos de política. A gente tem a política B, a policy B, que seria a behavior policy, ou seja, a nossa política que toma as ações, e a gente tem a target policy, que é o nosso P, que a gente já falou outras vezes, e ela é a política que vai ser avaliada, vai ser melhorada, a nossa política alvo. Então, qual que é a diferença de on policy para off policy? On policy significa que a nossa política B, que seria a política de behavior, de geração dos dados, tomada de ações, ela é exatamente igual à política P. Ou seja, a gente não tem uma diferença entre a política de comportamento de tomada de ações e a política de target. Já no caso off policy, elas são duas políticas diferentes. Então a gente pode ter uma target policy que vai ser a target policy implementada, por exemplo, pelo Q-Learning, que é um método que a gente tem, mas o nosso behavior policy, o comportamento do nosso agente, ele vai ser um comportamento aleatório, por exemplo, para a gente poder aprender. Então a gente tem essa diferença conceitual, digamos, entre os dois tipos de algoritmos. Seriam métodos aplicados do tipo on policy e do tipo off policy. Então, trazendo uma definição um pouquinho mais específica, né? Quando ele é on policy, o agente aprende a mesma política que ele está usando para agir no ambiente em tempo real. E aí, nesse caso, a gente aplica um policy quando o nosso foco é na estabilidade e na segurança. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de algoritmos, por exemplo, o SARSA e o PPO, que o PPO é um dos algoritmos que estão mais no hype hoje em dia, assim, são mais famosos. E de algoritmos off-policy, ou fora da política, o agente aprende com dados gerados por uma política de comportamento diferente, ou seja, ou até dados antigos, inclusive. Então, tu gera dados aleatórios e utiliza esses dados aleatórios para aprender. Ou então, tu pega dados antigos, dados passados de algum acontecimento, por exemplo, um sistema de vendas online, tu pega compras que já aconteceram e utiliza essas compras que já aconteceram para poder fazer o treinamento do teu modelo. Para isso, tu precisa de um algoritmo que funcione off-policy. E aí aqui, por exemplo, a gente vai ter o foco na eficiência de dados, na reutilização de experiência. Então, a gente tem um replay buffer, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aqui os exemplos seria, por exemplo, o Q-Learning, o Deep Q-Learning, o DDPG, entre outros. A diferença fundamental aqui, né, seria essa. Então, qual que é a característica do on-policy? A behavior policy é igual a action policy, que é a nosso P. E no off policy elas são diferentes.
Então, qual é a diferença na coleta de dados? Para o on-policy, o agente aprende a partir das ações geradas pela sua própria política atual, que está sendo otimizada. E na off-policy, ele aprende com qualquer outra política. Ele vai obter dados e ações a partir de qualquer outra política. Basicamente, o que a gente já tinha explicado aqui direitinho. A exploração no on-policy é geralmente incorporada na própria política. Então, usando um A-grid na política atual, depende de como ser feito, de como o algoritmo específico implementa. Mas no off-policy, ela pode ser feita por uma política completamente separada. Uma política exploratória, tu pode inclusive até ter uma política que tu implementou na mão, tu jogou algumas vezes na mão, para te ter lá um exemplo, por exemplo, de sucesso do jogo, e tu utiliza essa experiência que tu fez na mão para poder treinar o teu modelo e fazer ele convergir mais rápido. Então, tem várias propostas diferentes que vão ser aplicadas diferentemente para modelos on-policy e off-policy. E agora a gente vai partir para o terceiro e último vídeo, que seria The Reinforcement Learning Methods e Techniques, onde a gente vai trazer a parte um pouco mais prática dessa disciplina e desse, digamos assim, desse seminário que a gente está trazendo aqui.